que é que diz a regra, né? Como é, Arnaldo? A regra, até o Galvão sabe como é que faz, às vezes está na dúvida, como é que diz a regra? A regra diz que o juiz não pode aconselhar as partes. No processo penal de ação pública, o Ministério Público é parte, a quem cabe o esforço investigatório e acusatório. Portanto, é dado que o juiz não pode confraternizar com a parte, não pode antecipar decisões, não pode adiantar tática, etc, etc. Então, se ele faz isso, cai no outro artigo do Código, que é o caso de suspeição. Se ele não se autodeclara, a parte pode recusar e alegar essa suspeição, e todos os atos procedimentais, todos os atos daquele procedimento que tiverem sido praticados por esse juiz suspeito a partir da ocorrência, da razão fática da suspeição, são nulos, pleno direito. E o Sérgio Moro é obrigado a saber disso, ainda que ele fale conge. Eu duvido muito da luz jurídica e da própria luz. Eu acho o Sérgio Moro uma anta, sempre achei, pouco estudioso, vaidoso, exibicionista, sempre disse isso. Não é hoje não, sempre disse isso a vida inteira. E arbitrário, portanto, ele na prática, o que ele fez, também cansei de dizer isso, o que ele fez foi espalhar nulidades a pretexto de uma severidade que encontra um povo cansado da impunidade por ladroagem de alto nível. Então veja, de novo, é um momento constrangedor da vida do nosso povo. Nós estamos de saco cheio da impunidade, estamos com a sensação de que é tudo bandido e que se for barão, se for branco, poderoso, não vai responder por nada. Aí vem um cara que se assume a tarefa de chibata moral da nação, e vai acontecer, e vai prender, e vai acontecer, e não sei o que e tal. A população, naturalmente, assim, isso não é bom. Vocês imaginam, como é que eu, sendo juiz federal, eu ia me sentir com isso? Eu aqui na minha vara, cumprindo o expediente, cumprindo as minhas obrigações, falando nos autos, estudando, levando os processos para fazer, e um cara de gravatinha recebendo homenagem na puta que pariu, porque isso, porque aquilo, e tal, porque... Isso é lá juiz, rapaz, isso é um político. Ele sempre foi um político. Aí na frente, para quem duvidasse, e diz que vai sair hoje à noite ou amanhã, mais um lote. Vai ser assim uma semana de boas emoções para a gente. Só para a gente sentir o momento que nós estamos, como é constrangedor. Isso está no mundo, a imprensa da Europa, todos os Estados Unidos, está uma coisa devastadora para o Brasil. Que, aliás, só tem tido isso ultimamente. Pois bem, vai sair lá que o Sérgio Moro conversa com o Deltan Dallagnol sobre o convite do Bolsonaro antes da eleição. Ora, não quero saber de fazer juízo de valor se a condenação do Lula é justa ou injusta. Eu li as 81 páginas e é muito fraca a sentença. Cheia de conversa mole e tal, não tem aquela prova, não tem aquele... E é uma sentença que vai pelo conjunto indiciário, que não é a escola brasileira. Pode até ser a escola mais moderna, porque os crimes financeiros, os crimes de colarinho branco, são crimes muito sofisticados e tal. Então, o mundo consuetudinário, o anglo-saxão, está fazendo a condenação por conjuntos indiciários. Talvez, mas o Al Capone, para ser condenado, a justiça americana teve que achar lá um protocolo do imposto de renda. Todo o conjunto indiciário de que ele era assassino e tal, e era contrabandista, já estava dado. Mas não condenaram por isso, condenaram porque acharam a prova, a evidência na contabilidade fraudada Então, falando numa comunidade de direito, o Sérgio Moro, ele extrapolou, passou da linha e semeou nulidades. Aí a turma assim, a turma apaixonada pelo Lula, que é o Lula não sei o que e tal. Opa, tem 122 pessoas condenadas. Entre elas está o Gedel Vieira Lima, aquele das 51 milhões naquelas malas, que foi ministro do Lula e vice-presidente da Caixa Econômica da Dilma. Está o Eduardo Cunha, que ficou pilhado com dinheiro na Suíça, tudo devolvido, réu confesso. Ficou o Palocci, réu confesso de furtar 100 milhões de reais, 8 anos plenipotenciário do governo Lula e Dilma, enfim. Então, é uma tragédia o que está acontecendo no Brasil. A gente torcer por esses justiçamentos, às vezes faz bem para o fígado,
Mas, no limite, o que se semeou foram nulidades e uma péssima escola para uma comunidade nacional como a nossa, que precisa desesperadamente que o policial da esquina não se sinta autorizado a justiçar um garoto de 15, 16, 17 anos, porque considera que é justo matar um menino porque ele está com um saco de crack na mão. Esse é devastador a consequência. Né? Esse lawfare, não sei o que e tal, que atribui ao ato de vontade, ao voluntarismo pedante, autorreferido, de quem quer que seja. Por isso que as sociedades desenvolveram o direito, né? Para substituir a força e a barbárie nas soluções desses conflitos. Então, assim, para mim, é um desastre por si e devastador exemplo. Eu não vejo como um homem como esse possa continuar sendo ministro da Justiça e da Segurança Pública no Brasil. E explico. Nessa condição institucional, ele é chefe da Polícia Federal. Quem é que vai investigar, se inquérito houver, como acho que tem que haver, né? Por exemplo, os crimes de abuso de autoridade, o crime de prevaricação, o crime de formação de quadrilha, porque é muito bom dizer dos outros, mas o conchavo entre várias pessoas para produzir uma ilegalidade, o nome disso é formação de quadrilha. Quem vai investigar isso? É a Polícia Federal. Sob chefia dele? Como é que fica isso? Aí sai todos esses malucos, né, fascistoides aí, dizendo que não, mas ilegal é quebrar o sigilo. Perfeitamente, vamos também apurar quem foi que quebrou o sigilo. E eu tenho segurança, assim, não é segurança, eu tenho, na minha experiência, eu tenho certeza, assim, só não posso provar ainda, mas daqui a pouco acho que vai ficar claro, vou adiantar aqui, que quem fez isso foi o serviço de inteligência de algum país estrangeiro. Não. Você que falou. Assim, sabe o que eu já fui pesquisar? Sabe quantas páginas tem o arquivo reduzido a Word? 1.700 páginas. Só foram observados até hoje, na hora que eu estava entrando aqui, a gente tem que entrar e olhar na internet e ver se não está vendido. Então, só 1% foi examinado do processo. E esse Greenwald, esse é um cara, é um avião. Ele só está no Brasil porque ele apaixonou-se por um brasileiro, casou com ele, mas esse cara é top do mundo. Vocês assistiram o filme do Snowden? O repórter é ele que ganhou o prêmio Pulitzer, com aquele escândalo do Wikileaks, ele que fez. Esse cara é extraordinário. E assim, só tem compromisso com o padrão jornalístico americano. E o padrão é o seguinte: deve divulgar, sabe tudo, deve divulgar só o moderado, fazer as partes se engolirem, responderem besteira, falar merda, se negarem, não sei o que e tal, e depois vem o mortal mais na frente. Então esperem que a semana vai ser animada. Mas olha, nenhum país sério do mundo, nenhum país minimamente sério do mundo compreenderia ou aceitaria a violência moral que foi um juiz que condenou um político a aceitar ser ministro do político, do adversário que foi beneficiário pela sentença dele. Nenhum país do mundo aceitaria essa violação.